Bem-vindos à nossa terceira videoaula da UAB, do Instituto Federal de Minas Gerais. Então, nós vamos continuar a nossa aula, lembrando sempre a vocês que participem dos fóruns e também façam as atividades propostas, para que vocês treinem bastante as atividades para conseguir fazer as avaliações. Então, muito bem aos alunos que estão participando do fórum, lendo os textos, leiam também o material complementar, que vai ajudar muito vocês, será muito mais fácil. Fazendo todas as atividades, você vai assistir também as videoaulas e lendo o material complementar, facilitará para vocês. Então, nós agora vamos continuar com a nossa terceira aula de tema as regras que estão compostas para se criar o software. Então, nós vamos começar. Então, a nossa discussão primeira é informática e informática na educação. Como há essa interligação? Então, como as duas também podem ajudar no desenvolvimento da educação de surdos? Como podemos fazer isso? Então, nós temos um exemplo. Tudo bem, existe a informática, a tecnologia tem se desenvolvido muito bem, ok. Mas como chegou ao surdo? Como o surdo teve contato a essa tecnologia? Como foi feito isso? Então, primeiro nós vamos ver aqui, observe aqui no slide. Então, o estudo da informática tem várias áreas e elas têm se desenvolvido e uma delas é o software, que está incluso nessa área também. Então, há um desenvolvimento bom e é um desenvolvimento também de um ensino à distância. Nós, por exemplo, estamos aqui, numa videoaula. Então, o Instituto Federal ficou preocupado, como nós vamos fazer essa disciplina para Libras? E pensou, precisa de um professor surdo ou de um professor bilíngue. E na falta também, não tem um professor bilíngue, um professor com um intérprete, para trabalhar nessa área da inclusão da educação dos surdos, na profissionalização da Libras também. Então, já falamos aqui da informática e vamos falar aqui, observe aqui. A área de informática é muito ampla, muito grande. Então, está incluído o surdo também, precisa se incluir o surdo aqui também. Então, voltamos ali àquela parte da educação. A educação dos surdos você pode pensar em várias coisas. Por exemplo, você pode pensar, como era anteriormente? A sociedade anteriormente, você se lembra se eles ajudavam o surdo? Tinham essa ajuda? Não? Como era? Como era essa adaptação para os surdos? Era muito boa? A tecnologia contribuía? Também nós podemos pensar o seguinte, a tecnologia vem desenvolvendo e tem ajudado em quê nessa educação? Vai ajudar mais o surdo no desenvolvimento ou vai regredir? O surdo vai regredir? O que vai acontecer? Então, essa interligação. Então, temos aqui a imagem do menininho ali, como se ele estivesse escalando. Ele está buscando conhecimento e querendo crescer e desenvolver. Então, se nós temos a tecnologia associada à educação de surdos, o que vai acontecer? Vai me ajudar a adquirir mais conhecimento e experiência de vida. Então, lembrem sempre o quê? Que a tecnologia foi criada e sempre vem desenvolvendo, mas é importante respeito e ética com todas as pessoas. A criação do software educativo. Para que ele serve? Por quê? Por exemplo, se eu vou elaborar um projeto, por que nós temos ele? Exemplo, vocês já conhecem, já têm experiência, alguns já conhecem já alguns ícones aqui, do Word, do Windows, então Excel, vários. Então você organiza e cria um software. Mas para criar o software é preciso ter mais participação da sociedade, mais inclusão da sociedade. Por quê? O que acontece com o software? Eu crio, eu penso,
planejo, mas eu preciso pensar antes em quê? Eu preciso pensar se eu fizer esse projeto, eu criar esse projeto, como será feito? Então o software passa a ser liberado para as pessoas. E ele não é gratuito, precisa se organizar, gasta-se tempo, gasta-se dinheiro, às vezes precisa de uma verba específica, ou pegar um dinheiro emprestado no banco para se criar um software. Mas a diferença é que, por exemplo, se você cria um software, você trabalha bastante para isso e passa para a sociedade, e as pessoas têm que te dar uma resposta positiva ou negativa, e você precisa aguardar. Então, continuando nesse desenvolvimento do software, é bem amplo, né? São vários que são criados, tem vários tipos. Então, agora eu pense comigo, esses programas que são criados. Tem, por exemplo, um programa que foi criado para treinar a voz do surdo, por exemplo. O foco é na área de medicina. Um programa que é usado, mas que não deu muito certo. Não há respeito com a pessoa surda. Então, hoje, a tecnologia, a informática, já ajuda na educação dos surdos, no desenvolvimento dos surdos. Por exemplo, nós temos aqui na imagem um surdo acompanhado de sua professora e ela ali lhe ensinando e tendo uma interação ali. Na língua dos surdos, que é a língua de sinais. Há um respeito ali com aquele aluno. Então é isso que nós precisamos pensar, precisamos entender. Porque o surdo já é um pouco oralizado, porque o surdo já sabe um pouquinho, aí eu posso ajudar o surdo a falar, ele vai aprender a falar bem. Então vários fatores que estão aí presentes na inclusão, mas que não são favoráveis. Então na escola, se vai usar-se um programa como esse para ajudar o surdo a falar, como que eu, como surdo, vou falar? Eu posso virar piada, a forma de falar, o tom de voz, as palavras, da forma que eu falar, pode não dar certo. Isso é um problema. Então, é por isso que não pode ser, por exemplo, não posso deixar o surdo na escola se não tem uma inclusão efetiva. Se não se aceita o surdo de verdade, as pessoas ficam te olhando. Então, é responsabilidade da escola, desse ambiente nosso, da educação de surdos. Então, agora eu vou mostrar um pouco para vocês, um exemplo da interface que é utilizada, que é um objetivo da informática na educação dos surdos. Observe ali, no início, a área de ajuda, que seria o help. Então, no meio, como que seria feito? Como eu vou incluir isso? Então, por exemplo, incluir, por exemplo, alegria, mostrar o quê? A explicação em forma de um sistema. Então, passamos aqui no que se deve evitar. É evitar falar, ter áudio, textos longos, que o surdo vai ler e não vai entender. Então, voltamos ali às interfaces. Então, próximo aqui também, que é importante, usar a Libras, a língua de sinais, e também organizar os ícones, que vão nos ajudar nessa compreensão. E textos reduzidos, textos rápidos e reduzidos básicos. Também, por exemplo, mensagens, imagens, coisas mais simples que demonstram alegria, expressões que serão mais fáceis. Também filmes. Os filmes podem ser acrescentados em língua de sinais, que o surdo vai poder acompanhar e ele gosta bastante. E o que se deve evitar usar? Textos muito longos,
gírias que às vezes são palavras próprias das línguas orais e o surdo não entende. Palavras que são usadas, por exemplo, têm origem, significados que o surdo não compreende, dependendo do contexto, ele não vai entender. E tem temas também relacionados ao português, ao som, que ele não entende. Então, mais uma parte, que é o periférico. O que é importante? Usar filmes com cores, que seja claro, telas grandes, que seja bom de visualizar, o surdo se sentirá satisfeito. Então, deve-se evitar o quê? Só opiniões, coisas mais paradas, isso é importante. Então, eu vou contar para vocês uma experiência minha. Eu estava trabalhando e resolvi fazer um curso à distância. E o curso estava andando muito bem, eu usava o computador e fui desenvolvendo bem durante o curso. Mas chegou mais ou menos na metade do curso, se eu não me engano, eu acho, que tinha uma atividade. Eu olhei a atividade, mas tinha um ícone ali que era um alto-falante. Precisaria clicar, ouvir a orientação, mas eu sou surda. Então eu deixei essa atividade de lado, não fiz e prossegui fazendo outras atividades. Apenas essa ficou sem, porque eu não poderia ouvir. Então, até eu chamar um intérprete, um amigo, pedisse para me ajudar, eu resolvi não fazer. Fui teimosa mesmo, pulei aquela atividade, continuei o curso até o final e veio um professor falar comigo: "Ô, Michele, tudo bem? Você conseguiu fazer o curso muito bem, mas falta uma atividade." E eu já sabendo do que ele iria me falar, eu falei: "Olha, desculpa, mas eu sou surda. E cadê o respeito com a minha pessoa? A atividade é para ouvinte. Eu sou surda." "Ah, mas eu achei que você ia pedir um intérprete para te ajudar." "Mas não, o curso é à distância, eu preciso ter autonomia." E ele ficou meio assim, sem saber. Então eles adaptaram a atividade, tinha o alto-falante, mas também tinha outro ícone com um texto, que era o que se falava no alto-falante. Então eu li o texto e fiz. Já pensou se eu precisasse chamar toda hora um intérprete para me ajudar? De graça? Vem aqui, me ajuda. Não, eu preciso ter autonomia. Então, às vezes acontece de ter algum programa que você segue, tudo muito bem, e depois fala assim: "Mas espera aí, isso aqui não me atende mais." Teve outro caso também, um curso de inglês à distância. Ok, eu sei que é importante o diálogo, ouvir, falar, reproduzir, para se aprender o inglês, mas e nessa área de educação de surdos? Como se pode, qual estratégia utilizar para ensinar o inglês para os surdos? Teria que ser a escrita, não adianta falar. Então o surdo iria ler e compreender o inglês. Então não há cursos assim ainda. Então é importante que tenha essas variações, tenha esses programas, porque eles não são adaptados para os surdos. Então, a importância do software educacional, utilizando a língua de sinais e a escrita em sinais. A escrita de sinais é própria do surdo e nós devemos valorizar a escrita de sinais. Então, hoje tem um grupo de surdos aqui no Brasil que já adquiriu essa escrita de sinais, conhece profundamente, estuda bastante e tem melhorado a cada dia. Muito bem. Então, a escrita de sinais já tem programas também no computador que mostram expressões e outras coisas. Aqui, ó, observe. Então, nós já temos. Usa-se a escrita de sinais, por exemplo, para criar um livro, para diversas coisas. É importante também que todos nós que trabalhamos nessa área de Libras usemos e valorizemos essa escrita de sinais para a nossa profissão.
porque a gente começa a trabalhar e fica difícil, mas precisamos nos acostumar. A escrita de sinais é difícil, eu não quero, mas você precisa ter paciência, muita calma, até que você vai aprender e conseguir continuar. Então, nós precisamos aprender. Também nós precisamos aceitar a escrita de sinais, é muito importante. Agora também nós temos vários softwares que estão até voltados para os surdos. Tem alguns aplicativos que ajudam na tradução também. Esses aplicativos são avatar. Boneco, não sei, o sinal agora não me recordo. Mas são avatar. Então, usa-se para comunicação, mas ele é meio falho, porque ele não tem expressão, não tem um contexto, usa muito português. Então, às vezes, você está com pressa e precisa saber alguma coisa rápido, você usa. Então, hoje, nós precisamos de quê? De ampliar essa visão para Libras, para a língua de sinais. Nessa área de educação, nós precisamos discutir a educação dos surdos e mostrar o surdo como protagonista. Por exemplo, nós temos também o surdo que criou um programa de software com esse nome aqui, Signo Web. Ele é o quê? Ele é um programa, se parece com o Uber, parecido com o Uber. Mas como acontece? Qual a proposta desse software? Então, eu baixo o aplicativo e se eu precisar ir ao médico, por exemplo, ali é difícil de comunicar, eu abro o programa, abro o aplicativo no meu celular, em particular, e coloco ali, mando mensagem para o médico em língua de sinais e ele verbaliza na hora. Então, sem estar presente. Então, um grupo de intérpretes antes organizou um grupo de profissionais com ética, como seria feito. Então, porque tem, por exemplo, os intérpretes em outros estados que eu não conheço. Eu falo alguma coisa, explico, é uma coisa particular minha. Então, eu preciso ter ética. Eu abro o aplicativo e se eu já conheço o intérprete, eu sei que ele já é ético, é profissional. Então, essa empresa criou esse aplicativo em respeito ao surdo também. Lá em BH temos também a farmácia Araújo, que na hora que o surdo chega para comprar, vai conversar com o atendente e aí precisa pagar e trocar o dinheiro, usa-se também. Chama um vendedor para comprar alguma coisa, ele é utilizado também, essa é a proposta. Está em desenvolvimento. Então, está incluindo também a língua de sinais, isso é importante. Porque a língua de sinais está sendo valorizada, é a minha língua, é a sua língua. É a minha primeira língua. Então, vocês também podem criar, pensar em criar um software também com língua de sinais, com foco para os surdos. Observando a trajetória do surdo, os detalhes, como foi, como pode melhorar. Você pode criar um software também que seja positivo para a língua de sinais e para o surdo. Observe, por exemplo, é uma proposta para seminário para vocês. Vocês podem fazer um seminário que esteja incluído a proposta, uma pesquisa da trajetória de como foi a tecnologia para o surdo, o que teve até agora, o que já tem e o que está previsto e o que vocês podem criar também em forma de tecnologia para ajudar os surdos, que seja um marco que ainda não tem, que o mundo ainda não conhece. Como você pode criar uma tecnologia para o surdo? Pensem aí, vocês podem sim, são capazes de criar. Então agora eu vou pedir que vocês leiam na apostila
página 24. Então, tem relatos de experiências lá sobre tecnologia, experiências dos surdos que estão relatando suas experiências para vocês, o sentimento deles, como foi, se ajudou. Então, vocês também, todos os alunos, podem contar suas experiências também. No que a tecnologia ajudou no desenvolvimento de vocês, na educação, no trabalho, também em casa. Então, antigamente o surdo era excluído dessa parte na família, da tecnologia. Agora ele se relaciona melhor, tem mais contato, tem essa interação. Então eu vou mostrar agora para vocês como que a informática na educação dos surdos contribui. Então tem 3 grupos. Então, antes a informática para o surdo, o primeiro grupo ali que nós temos é o oralista, o foco era na voz. O fono tinha que trabalhar a oralização, treinar a voz. Então era mais importante corrigir a audição, usar aparelho, o implante, diversas coisas foram usadas. O implante até hoje vocês sabem que tem. Mas esse grupo oralista não conseguiu ficar sempre, né? Foi desenvolvendo e chegou então a esse grupo bimodal. É o segundo, bimodal. Os dois andam juntos, as letras e o alfabeto manual, por exemplo, a língua de sinais anda junto com o português. Então, às vezes também é difícil, porque hoje algumas pessoas estão escolhendo o bilinguista. Usar a escrita de sinais e usar algumas palavras em português. Então, temos esses 3 grupos diferentes que se misturaram e hoje estamos aí tentando, e nós sempre queremos valorizar o bilinguismo, porque é a língua de sinais e a escrita de sinais. Porque se nós esforçarmos, lutarmos para isso, nós vamos conseguir valorizar essa escrita de sinais. O bilinguismo vai desenvolver mais. Se nós ficarmos sempre dependentes do português, vai ser muito triste. Vai se demorar essa evolução da educação de surdos, haverá inclusive prejuízo. Pensem em vocês também, vocês podem criar aí uma tecnologia para ajudar o surdo. Pense aí, o que você pode criar com a escrita de sinais, com a língua de sinais? Valorize a sua língua, valorize a nossa língua. Tchau. Bom estudo para vocês. Continue discutindo nos fóruns também. E se organizem, pensem numa estratégia para o seminário que seja de qualidade. Eu estou ansiosa para ver o que vocês podem criar e falar sobre tecnologia de educação de surdos. Tchau!